Queridos irmãos, santos em Cristo Jesus, gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de João, quarto Evangelho do Novo Testamento. Dessa feita nós vamos ler no último capítulo 21, a vocação missional. Neste momento nós vamos estar... Deixa eu abrir aqui o meu Novo Testamento em grego, porque é meu auxiliar. E eu sou professor, não sou pastor. Deus não me deu essa vocação de ser pastor. Ainda que eu pastoreio 5 ovelhas, que é minha esposa, meus 3 filhos, e o meu coração, que Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, tenho que desenvolver, mas eu sou professor e louvo a Deus por isso. E louvo a Deus quem tem o chamado vocacional para o pastorado, mas não foi chamado para o pastorado, mas para a docência. Irmãos queridos, Evangelho de João, capítulo 21. Os 3 evangelhos iniciais são chamados de sinóticos. A palavra sinótico quer dizer sim, unir, e ópticos, que é visão. E aí vem a palavra ótica, sinótico. Porque eles retratam o ministério de Jesus na região norte, na Galileia. E eles narram sempre, na sua maioria, a mesma história com aspectos diferentes. Já que Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Já o Evangelho de João, ele se distancia dessa tradição dos sinóticos. Enquanto Mateus começa o seu evangelho dizendo que Jesus é o Messias pela genealogia, ele começa livro da geração de Jesus Cristo. Marcos começa dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, das boas novas sobre Jesus que os romanos precisam ouvir. Já Lucas, que vai escrever para os gregos, representados por Teófilo, e Lucas também é um grego, é o único gentio que escreve do Novo Testamento, e ele é de Antioquia da Síria, mas é grego, de acordo com Eusébio de Cesareia. Então ele faz uma pesquisa, os versículos de 1 a 4 do capítulo 1, mostra que ele fez uma pesquisa para que Teófilo tivesse certeza daquilo que lhe foi discipulado. João, ele está enfrentando um problema na Ásia Menor, com os gnósticos que estão colocando em dúvida a divindade, a deidade e a encarnação de Cristo. A dualidade dos gnósticos comprometia ou a encarnação de Cristo ou a divindade. Então João, ele começa o evangelho dele dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No verso 14 ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. No verso 18, capítulo 1, ele diz: Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse tornou o Pai conhecido. Então, o Evangelho de João começa com João Batista, no primeiro capítulo, batizando e anunciando Jesus. No primeiro capítulo também acontece a chamada dos discípulos que vão seguir Jesus, André, o irmão de Pedro, a chamada de Natanael. E ali começa a trajetória. No capítulo 2, eles já estão aprendendo com Jesus em Caná da Galileia, participando do grande milagre Caná da Galileia. No capítulo 3, eles já acompanham Jesus quando Jesus vai dialogar em Jerusalém com Nicodemos sobre o novo nascimento. No capítulo 4, eles acompanham Jesus e vão aprender que no discipulado não tem discriminação quando Jesus dialoga e conversa com a mulher samaritana. No capítulo 5, eles chegam em Jerusalém com Jesus e vão aprender que Jesus opera sinais grandiosos no dia de sábado,
quando ele curou um homem que estava há 38 anos sofrendo de uma deficiência. No capítulo 6, eles vão aprender que no processo do discipulado, da missão vocacional deles, quem está com Jesus não passa por necessidade, porque Jesus multiplica pão e peixe em cima do monte. No capítulo 7, eles vão aprender com Jesus na festa dos tabernáculos, que ele é aquele que oferece a melhor água no último dia da festa, que é o Espírito Santo. No capítulo 8, eles vão aprender com Jesus no templo, pela manhã, que ele tem a capacidade de perdoar os condenados quando trazem uma mulher para julgar. No capítulo 9, eles vão aprender com Jesus que nem tudo o que acontece na missão decorre do pecado dos pais de alguém, porque vão ver um homem junto ao tanque de Siloé e vão perguntar: quem foi que pecou este? Seus pais? Foi ele? Quem foi que pecou para que nascesse assim? E nenhum dos conceitos estava certo. Jesus disse: nenhum deles, mas para que a glória de Deus fosse revelada sobre eles. Então, na missão, nós não temos que estar procurando resposta para as coisas, por que está acontecendo assim, mas ter o foco que a glória de Deus precisa se revelar de alguma forma em algum lugar. No capítulo 10, eles vão aprender quem é o bom pastor. No capítulo 11, vão conhecer o poder daquele que ressuscita Lázaro. No capítulo 12, eles vão reconhecer quem é aquele que entra montado no jumento em Jerusalém, o rei esperado e desejado que triunfa em cima do jumento. No capítulo 13, eles vão aprender que quem anda com o mestre não tem essa história de quem é o primeiro, quem é o segundo. Tem que aprender a viver como escravo, tirar as vestes, se curvar e lavar os pés dos outros. No capítulo 14, eles aprendem com Jesus que a missão não fica apenas aqui e que eles não tinham que estar se turbando de coração, porque Jesus disse que havia uma morada que transcende a ideia histórica, que é a morada celestial. No capítulo 15, eles vão aprender que eles têm que estar ligados à videira verdadeira e frutificando. No capítulo 16, eles vão aprender que a capacidade para fazer a missão vem do Espírito Santo, que ele vai enviar o Consolador. No capítulo 16, eles vão aprender que eles só vão vencer porque Jesus orou por si mesmo, depois por eles e depois por essa igreja aqui, por aqueles que hão de crer. No capítulo 18, eles vão aprender que Jesus se entrega de forma incondicional no jardim do Getsêmani para aqueles que lhe buscam com o beijo da traição. No capítulo 19, eles vão aprender que o mestre não se nega a carregar a cruz e a triunfar sobre a morte em cima do Monte Calvário. No capítulo 20, eles vão aprender que a morte não podia vencer o mestre. No capítulo 21, nós vamos ler agora. Eles vão aprender que Jesus restaura o ferido e a missão. Então aqui, irmãos, capítulo 21 é um capítulo belíssimo. Os discípulos voltam a pescar. Não é voltar a pescar a profissão. Eles deixaram de ser profissionais da pesca, mas não deixaram de pescar por necessidade. Eles foram pescar numa manhã que alguns dizem, olha, eles voltaram à velha profissão. O texto não diz isso. O texto diz, eles disseram, vamos pescar? Tem alguma coisa para comer? Não, vamos pescar. E quando Jesus chegou na margem, Jesus disse, por que vocês voltaram a pescar? Não, ele disse, tem alguma coisa para comer? Ainda não pegamos nada. Então lança a rede do lado direito. E aí Jesus aprovou aquela pesca, multiplicando, fazendo um milagre na pesca, que quase o barco ia a pique. Quando disseram, é o mestre, aí Pedro correu. Quando Pedro chegou lá, aí Jesus chama ele para conversar depois de comer com eles, que é o texto que vamos ler, capítulo 21, versículos 15 em diante. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes?
E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? A vocação missional. Irmãos queridos, para tratarmos da vocação missional, nós precisamos entender algumas coisas. O que é uma igreja missional? A igreja pode deixar de ser missional? O que é a vocação missional? Então, essas coisas que nós precisamos entender. E quando tratamos da vocação missional, nós precisamos entender nesta temática, primeiro, o que é igreja. Pois é a ela que é dada a missão, a vocação de fazer missões. Jesus não entregou a vocação missional a uma pessoa. Ele entrega à igreja. Entrega a todos aqueles que são chamados. E o conceito de igreja é muito importante. Por quê? Algumas pessoas entendem a palavra igreja como o templo, o lugar onde se realiza o culto. Onde fica a igreja tal? Então está perguntando pelo espaço. Né? Então, alguém diz: onde você vai? Eu vou para a igreja. A ideia do lugar, a dimensão espacial. Isso é um conceito de igreja muito popular que faz parte do imaginário já. Qual a sua igreja? Onde é que fica a sua igreja mesmo? Essa ideia de igreja, o espaço, a localidade do ajuntamento, do agregamento. Um outro conceito para a igreja é a denominação ou sistema. Você é de que igreja? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus. E você? Sou batista. Olha. E você? Eu sou do Betel. A igreja é como denominação. E aí ele assume, e cada um tem a sua identidade, seus costumes, suas tradições. Tem também um conceito de igreja como comunidade. Igreja como comunidade, que aparece bem no Novo Testamento essa ideia, a igreja que está em tua casa. A igreja não é a casa, ela está em tua casa, a comunidade que se reúne lá. E a igreja como corpo universal de Cristo, porque a igreja, ela é um corpo que tem a cabeça, o próprio Cristo. Esse é o conceito universal de igreja. O corpo de Cristo na terra. E a igreja é um corpo vivo e é a nova criação. Quando Deus criou o homem, Ele fez do pó da terra. Deus faz o boneco e chega lá e sopra em suas narinas. E a Bíblia diz que depois que o sopro de Deus penetra no ser de barro, que é o Adão, tirado da Adamá, Adão quer dizer homem de barro, e Adamá é barro vermelho. É aquele que é tirado do barro, que é tirado do pó e que tem que voltar para o pó um dia. E quando Deus sopra naquele boneco, a vida de Deus penetra dentro dele, e a Bíblia diz que e o homem se fez uma alma vivente. Porque a vida de Deus entrou no ser humano. E nós temos a vida de Deus dentro de nós. Isso é o mistério da vida. Ninguém descobre como fazer vida. O mistério da vida. Porque vem de Deus, é algo sobrenatural. Foi feito.
o homem caiu, pecou, foi expulso do jardim. E a queda levou o homem a um estado de depravação total, de afastamento. Então, Deus criou todos os meios para trazer o homem de volta. E a última revelação é o seu Filho. E havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, nos últimos dias nos fala por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Então, quando Jesus vem aqui, ele convoca um grupo para estar com ele e começa a treiná-los. A palavra vocação, que de vocar em latim é chamar, faz um chamamento. Mas ele chama para uma missão. E ele começa a discipular esses sujeitos. Até que chega o momento que Cristo vai à cruz, ele morre, mas antes disso, ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, futuro, a minha igreja. A igreja é um projeto para o futuro. Com Cristo estando na terra, é um projeto para o futuro. Porém, o projeto dessa igreja foi traçado lá na eternidade. O apóstolo Paulo diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:3. Então Deus projetou a igreja na eternidade. Cristo agora promete que vai edificar essa igreja. E o que nós temos que ver aqui é esse conceito de igreja para entendermos a vocação missional. Então, o primeiro aspecto da nossa palestra é, diga comigo, a identidade da igreja como igreja. A identidade da igreja como igreja. Igreja no sentido essencial mesmo. A essência, não o formal. E a igreja é missional a partir de sua essência. Da essência dela, não da forma. A igreja é missional. E por quê? Pois o seu ato de existir já se constitui em efeito de causalidade da missão de Cristo. Ela só existe porque Cristo causou a sua existência. Ela é produto da obra de Cristo, da ação de Cristo, da realização de Cristo. A igreja só existe pelo que Cristo fez. Então, ele a projetou na eternidade, conforme Efésios 1:3, mas a efetivou na história, quando ele se fez homem. Então, o Cristo, que é o ser teantrópico, tean, Deus, de teos, e antropos, que é homem. Teantrópico, ele era Deus, homem e homem Deus, 100% as duas naturezas. E não pense porque Jesus se fez homem, ele deixou de ser Deus em algum momento, alguma parte. Porque um Deus que é Deus, nunca pode deixar de ser Deus em circunstância alguma. Então ele era 100% Deus. Se 100% homem. Porque Deus não pode deixar de ser Deus. Se ele reduzisse alguma coisa de Deus, ele nunca foi Deus. Ele não podia deixar de ser Deus. Nisso, no que ele se faz homem, o Deus homem, ele realiza a redenção da igreja na cruz. É lá que ele consuma com o seu sangue, nos compra lá. E a sanciona com a sua ressurreição, que é a garantia da justificação da igreja. Quando Jesus vai à cruz, morre, passa pela sepultura, sai de lá, a Bíblia diz que os discípulos estavam trancados com medo dos romanos, presos. Jesus entrou, o Evangelho de João registra isso. E ele passou com as portas fechadas e disse: Pai, seja convosco. E tendo dito isto, assim como Deus, no passado, num tempo que não podemos determinar, um dia soprou sobre um boneco de barro e ele recebeu vida. Cristo que disse: eu vou edificar a minha igreja, quando ele vence a morte, ele se apresenta aos discípulos e tendo dito isso, disse: recebam o Espírito. E tendo dito isso, soprou sobre eles. Deus soprou, o boneco recebeu vida. Cristo sopra e a igreja recebe a vida de Cristo. A nova criação já está pronta.
A igreja é a nova criação de Deus. A Bíblia nos chama de nova criação em Efésios 2. A Bíblia nos chama de nova criação em 2 Coríntios 5. Assim que alguém está em Cristo é nova criação. Outra tradução diz nova criatura, outra diz nova criação. Porque ele soprou e disse, receba o Espírito. E o que isso quer dizer? Que Cristo passou todo o tempo de treinamento com eles, mas agora Cristo está neles por meio do Espírito Santo. Aí Paulo diz, Cristo em vós, esperança da glória. Então a igreja é o corpo vivo que tem Cristo como cabeça e o Espírito como morada dentro dela. E nós temos que entender essa identidade da igreja como nova criação, como povo de Deus. Aí Jesus disse agora que a igreja está fundada, aguarda só o dia da inauguração. E quando vai inaugurar? Não espera, poucos dias. Não saia de Jerusalém que vai inaugurar a igreja. Eles ficaram lá aguardando. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente um vento como um som veemente, impetuoso, invadiu aquela casa. E o Espírito encheu todos que estavam ali. O poder de Deus. E naquele dia Pedro abre a boca com toda ousadia e proclama a missão para o mundo. Porque a igreja agora foi inaugurada pelo Espírito Santo. Ela foi projetada na eternidade. Ela foi edificada na ressurreição de Cristo, mas foi inaugurada no dia de Pentecostes. E essa igreja é o corpo de Cristo na terra. E esse corpo é vivo, esse corpo é dinâmico. E Cristo diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então a igreja ela tem que desenvolver a sua missão aqui. Ela tem a obrigação de desenvolver a sua chamada. E eu não vi o tempo, calculou. E o segundo aspecto, eu vou dar um salto aqui, questão de tempo. O segundo aspecto, entendendo que a igreja é o corpo de Cristo, e que esse corpo é vivo, e que ele é o cabeça da igreja, e que cada cristão se entenda como igreja, aí nós teremos uma preocupação maior. Ao invés de ficarmos aqui projetando como abrir uma outra igreja, nós vamos pensar em ser uma igreja aberta. Em que as pessoas possam encontrar Cristo nas nossas vidas, nas nossas histórias, nos nossos passos, no nosso testemunho. Porque a igreja, e a gente vamos abrir uma igreja ali, vamos abrir, é importante, precisa fazer esse conceito de igreja como espaço. Mas não pode subestimar esse conceito que nós somos a igreja. E que a igreja é um corpo vivo. E onde ela estiver, ali está o corpo de Cristo. Já pensou o que nós representamos? O corpo de Cristo, ele é o cabeça. Então isso é falado diversas vezes por Paulo, o corpo de Cristo. E Cristo é vivo, ele está em missão, ele quer salvar o mundo. Então o corpo tem que ir para onde a cabeça vai. E aqui no segundo aspecto, já que eu entendo como igreja, por que eu devo fazer missão? Por que eu devo responder à vocação missional? Porque Deus me deu um talento extraordinário para fazer missões. A vocação é um chamado específico. Será? Eu não duvido da existência de chamadas específicas. A Bíblia retrata o tempo todo, não posso ofuscar isso. Mas o ato de fazer missões, a vocação missional da igreja é dada a todo cristão. Nenhum cristão em nenhum lugar ele está longe da missão, porque ele é templo e morada do Espírito Santo onde ele estiver. Ele é corpo de Cristo onde ele estiver. Então o Cristo tem que estar lá. Ou não?
Aonde eu estiver, preciso ser a extensão de Cristo. Isso é muito forte. Essa identidade eu não posso perder, porque aí eu entendo que a minha vocação precisa ser desenvolvida. E por que eu devo fazer missões? É um chamado especial, um talento especial. Olha, o texto diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, você está preparado? Você está qualificado teologicamente? Você passou 3 anos no meu seminário aprendendo comigo. Falei de tudo para você. Você já tem as qualidades necessárias para ser um missionário? Você viu como eu fiz milagres? Você está disposto a fazer obras maiores? Ele fez nenhuma dessas perguntas. A pergunta de Cristo aqui, para Simão, não é se ele está qualificado, não é se ele é um bom pescador, não é se ele já tem um bom conhecimento agora de Deus, se ele aprendeu muito. A pergunta é: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que este? Você me ama, Simão? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Por que eu devo fazer missão? A resposta da vocação missional, irmãos, é uma prova de amor ao mestre. É uma prova de amor ao mestre. Porque quem gostaria de estar perdido ainda? Quem gostaria de estar na lama ainda? Mas ele nos amou de forma incondicional e nos tirou de lá. E agora, em resposta a este amor, eu faço missões por amor. E por amor a mim, ou a missão não, ao mestre, que me amou de forma incondicional, sem exigir nada, sem limitações. Então, uma resposta de amor. E a pergunta dele, e só Jesus pode fazer essa pergunta: Simão, você me ama? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Você me ama mesmo? Olha o que Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Você me ama? Então cuide dos meus cordeiros. Prove que me ama fazendo missões. Você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que... Então, cuide dos meus cordeiros. E, literalmente, a palavra grega aqui é arniamu, meus cordeiros. Alguns traduzem meus cordeirinhos. Porque são as novas ovelhas. Nós temos a missão, mas Jesus não deu a missão só para ele começar com o discipulado, os novos convertidos, não. E aí Jesus volta a fazer outra pergunta, o qual não é outra. Jesus poderia agora, com a resposta dessa de Simão, sabendo todas as coisas, formular outra pergunta com outro aspecto. Mas não. A pergunta do verso 16, novamente Jesus diz: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele já respondeu, já mandou ele cuidar, agora vem pergunta de novo. Você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Se no primeiro texto ele disse, cuide dos meus cordeiros, ele diz assim, bosketa arniamu, boske em grego quer dizer alimente. Alimente os meus cordeiros, se você me ama. Imagina aí, nós recebemos o Espírito Santo para morar em nós, aqui nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, e veio morar em nós, nos capacitar a conhecer as verdades de Deus, a bondade de Deus, para derramar o amor de Deus em nossos corações, conforme Romanos 5. Decidiu morar em nós, tudo obra da graça, e aí eu compreendo as verdades, conheço as Escrituras, mas não compartilho com ninguém.
tanta gente passando fome, necessidade nessa rua aqui. Não é fome física, é fome do pão espiritual. Estamos vivendo um mundo depressivo, doente, um caos espiritual, sem falar do moral, terrível. E o resto é consequência espiritual mesmo, que é o pecado que danifica a humanidade, que destrói, que corrói, que leva todo tipo de mazela, é o pecado. E quem tem resposta para o mundo, senão a igreja de Cristo? Quem? Quem está autorizado no mundo a fazer a obra de Cristo, a não ser a igreja de Cristo? Quem de fato pode libertar o mundo? E Jesus disse para ele: pastorei as minhas ovelhas, no verso 16. E aí, poimane, é pastorear mesmo. Leva as minhas ovelhas para os pastos verdejantes, toma conta delas. Faz isso, Simão. Você não me ama? Então entra na missão. Assume uma posição diferente. Saia dessa posição de inerte, de alguém que não coloca a mão no arado. Se você me ama, você precisa cuidar das minhas ovelhas. Se você me ama, você precisa alimentar os meus cordeiros. E Deus, imagina agora, se Jesus entrasse aqui e olhasse para mim e disse: Egivanildo, você me ama? Maria, você me ama? João, você me ama? José, você me ama? Paulo, você me ama? Roberto, você me ama? Marília, você me ama? E ele fosse nos chamando por nomes. E aí a gente diz: é claro que eu te amo, Senhor. Aí ele diz: prova agora tomando conta da minha obra. A maior prova de amor que podemos dar para o mestre hoje é tomar conta das ovelhas dele, que pertencem a ele. Terceira pergunta. Será que Jesus vai mudar a pergunta agora? Versículo 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Irmãos, essa pergunta, vindo da parte de Jesus, aquele que conhece tudo e todos, que nada escapa ao seu olhar e ao seu conhecimento, com uma profundidade tremenda. Jesus conhecia Pedro, que antes de Pedro cair, Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar hoje. Eu sabia quem era Pedro. Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. A maior prova de amor que você me dá é tomando conta das minhas ovelhas. É fazendo serviço para mim. É glorificando o meu nome com a missão. É muito mais do que chegar aqui, levantar as mãos e fechar os olhos. É muito bom. É muito mais. Esse momento de adoração faz parte da vida e tem que ter. Mas é muito mais do que isso. Ele quer de nós um compromisso ativo com a sua obra. Por isso que a pergunta é: você me ama? Então tome conta. Você me ama? Pastoreie. Você me ama? Alimente. Dê aquilo que eu lhe dei. Eu lhe dei pão da vida? Dê pão da vida. Eu lhe dei água da vida? Dê água da vida. O Senhor nos constitui como igreja com uma missão. A igreja foi vocacionada. E ele disse: vocês não eram nem povo, Pedro disse. Não era nem gente. Não era nem considerado como existente. Aí o amor dele nos atingiu. Pega lá das trevas e traz para a luz. E aquele que não era povo, ele disse: vem agora para participar do ministério sacerdotal comigo.
aquele que não era povo, vem reinar comigo. Um reino sacerdotal. Que maravilha, que privilégio, que glória. Quantas prerrogativas, mas não fica aí. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Ele nos dá privilégios, ele institui como igreja, como corpo, ele tira das trevas, mas dá a missão. E aquele que ama, responde com a missão. O amor ao Senhor é a maior prova da missão. Então nós precisamos entender o que é ser igreja como corpo, como aquele que faz partícula do corpo de Cristo, e fazemos parte de uma denominação, já glorificamos a Deus aqui, mas temos que ter a consciência que transcende a ideia de ser um betelino, um batista, um presbiteriano, um congregacional, um assembleano, um nazareno. É a ideia de ser o corpo de Cristo na terra. E como corpo eu tenho que provar esse amor pelo meu Senhor. E a melhor maneira de provar que o amo é colocando a mão no arado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se nós finalizamos aqui.